Olá, queridos alunos do Colégio Estadual de Aplicação de Teixeira. Vamos lá para mais uma aula, e a aula de hoje é a aula sobre núcleo, ok? Então, aula importante aí de citologia que vai dar para a gente um pouco mais de bagagem a respeito, né, desse conteúdo que é tão importante, que é o núcleo. Vamos lá, núcleo. Então, quando a gente trabalha com núcleo, a gente já está falando aqui indiretamente, né? A gente está falando aqui indiretamente que estamos trabalhando com uma célula eucarionte. Por que eucarionte, professor? Porque eucarionte é a célula, é o tipo celular que possui uma membrana ou um envoltório chamado de carioteca, né? Ou envoltório nuclear, ou membrana nuclear. Essa carioteca ou membrana nuclear, ela é de composição lipoproteica. Composição lipoproteica. Então, você tem aqui a carioteca, né, ou membrana nuclear, de composição lipoproteica. Então, de lipídio e proteína. E dupla. Então, quando vocês observam o núcleo, né, vocês estão vendo aqui que esse núcleo aí, ele tem uma dupla camada, tá? E esse núcleo, professor, ele é totalmente fechado? Ele é uma bola parecendo com uma bola de gude totalmente fechada? Não, ele tem poros, né? Ele tem poros. E esses poros, como vocês estão vendo, esses poros, eles permitem, né? Permitem fluxo de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Então, os poros, não é um só, né? Mas o poro, ele permite o fluxo de substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Que substâncias? Por exemplo, o RNA mensageiro que nós vimos lá. Já falei aqui um pouco dele e a gente vai falar com um pouco mais de profundidade agora quando nós estudarmos núcleo. Estudaremos também nesse capítulo, né, nessa parte, nesses slides, divisão celular, né, como é e quais são os processos, vocês vão precisar saber cada etapa da divisão celular. Um outro componente do núcleo, e aqui é importante frisar que esse componente aqui é um componente do núcleo interfásico, e a gente vai ver porque ele é chamado de núcleo interfásico, porque ele está aí na fase onde o cromossomo está desespiralizado. E aí a gente vai ver por que isso, tá certo? E esse cromossomo desespiralizado, esse material genético desespiralizado, a gente vai chamar ele aí de cromatina. Então, a cromatina é o conjunto de cromossomos desespiralizados. Professor, o que significa estar desespiralizado? Significa estar desenrolado, né? Estar não condensado, tá? Ou pouco condensado. Então, cada cromossomo na fase G1, a gente vai ver que são 3 fases, né? G1S e G2, né? Tem a G0 também, que a gente não vai abordar aqui nesse momento, mas a G1S e G2, na interfase, o filamento composto por uma molécula de DNA e várias histonas, que são as proteínas que vão dar essa estabilidade ao cromossomo em estado condensado, ok? Então, essa cromatina aí é exatamente o momento interfásico, né? Interfásico quer dizer é anterior à fase de preparação para a divisão celular. Então nós temos aí a cromatina e temos também a cariolinfa. Cariolinfa, gente, o termo cariolinfa significa o seguinte, significa que é também chamado de nucleoplasma ou líquido gelatinoso, semelhante ao hialoplasma, que vocês viram lá no citoplasma, né, o citossol ou hialoplasma. É a parte líquida gelatinosa onde ficam mergulhados aí a cromatina, onde fica mergulhada o nucleolo. Então, gente, o nucleolo é a estrutura do núcleo, né? É um corpúsculo denso, que é esse aqui. Esse aqui é o corpúsculo denso, nucleolo, não delimitado por membrana, então ele não é membranoso, e apresenta grande quantidade de RNA ribossômico e proteínas. E ele está diretamente ligado à formação de ribossomos.
ele está diretamente ligado à formação de ribossomos, ok? Então, vamos lá. Então, vimos essa primeira parte, aí mostrando os componentes do núcleo. Então, lembrando que o núcleo, ele se apresenta aí em uma célula eucarionte. Uma célula procarionte, ela não apresenta carioteca, não tem membrana nuclear, então o material genético fica no citoplasma, enquanto a célula eucarionte, que é essa que nós estamos vendo, e lembre-se que a gente só está visualizando nesse momento o núcleo, tá? Não estamos visualizando as outras estruturas. Então, o núcleo de célula, quer dizer, o material genético de célula eucarionte fica dentro de um compartimento, de um componente que é o núcleo, ok? Então, vamos lá seguir. Então, a cromatina e o cromossomo, né? Falamos agora há pouco a respeito da cromatina e do cromossomo, e a cromatina e o cromossomo são as estruturas, né? São os diferentes estágios, né? De organização do material genético. Então, a cromatina e o cromossomo, o professor poderia dizer que é a mesma coisa? Mas só que em estágios diferentes, né? Você tem uma relação aí, um que é condensado e o outro que não é condensado. Na verdade, ele está desespiralizado. Tá? Então, diferentes estados da organização do material genético das células eucariotas. Então, no início da interfase, na fase G1, né, nesse iníciozinho aqui na fase G1, tá? Temos a cromatina. E o que seria a cromatina? Seria essa forma desespiralizada. Né? Então, esses filamentos entrelaçados, que nós vimos no slide anterior, e os cromossomos estão descondensados. Imaginem aí um novelo de lã, né? O novelo de lã com a lã toda fora do novelo, né? Toda fora do novelo, então não tem nem novelo, na verdade. Então seria exatamente essa cromatina. Em cada filamento da cromatina, há uma molécula de DNA ligada às proteínas chamadas de histona. Tão importante. Então, essas histonas, elas que vão possibilitar a estabilidade e o enovelamento, né, a condensação dessa cromatina para formar um cromossomo, tá certo? Note que nesse intervalo do ciclo celular, é o intervalo exatamente do período G1, a cromatina encontra-se com a maior quantidade de área desespiralizada, tá? Maior quantidade desespiralizada, chamada de eucromatina. E algumas áreas ainda espiralizadas, chamada de heterocromatina. Então, o que seria a eu é verdadeiro, né? Eucromatina. Eucromatina são os filamentos menos condensados que apresentam atividade gênica. O que significa isso, professor? Atividade gênica são aquelas que vão manifestar um caráter, né? Aquelas que vão estar presentes ali, informações que vão ser codificadas, que vão ser decodificadas, na verdade, e vão manifestar um caráter. Por exemplo, nessa região aqui apontada, lembre-se que nós estamos em interfase, e a interfase vai possibilitar exatamente esse processo, né? E a interfase vai possibilitar exatamente esse processo, porque estamos descondensados, né? No caso, o cromossomo está descondensado, e essa eucromatina, aquela região ali vai exatamente apresentar atividade gênica, enquanto a heterocromatina, ela vai são pontos mais condensados sem atividade. Então ela não vai ser transcrita, né? Nessa parte aí, normalmente não é transcrita. Então nós temos aqui o cromossomo simples, né? O cromossomo simples e aqui o cromossomo duplicado. Cromossomo simples e aqui o cromossomo duplicado, ok? E aqui ao lado nós temos o cromossomo duplicado condensado, né? Condensado.
Foi uma pausa para o espirro. Então, no período S da interfase, ocorre a duplicação do material genético. A gente vai ver que tem o período G1, S e G2. Tá? A gente vai ver esses períodos separadamente aqui, logo aqui, nesses slides. Então, ocorre a duplicação do DNA, é um fenômeno que faz com que o cromossomo, né, se apresente duplicado, né, no período S. S é de síntese, a gente vai ver. Então, isso com os dois braços denominados cromátides irmãs. Quem são as cromátides irmãs? Por que elas são chamadas de irmãs? Porque estão nos mesmos cromossomos, no mesmo cromossomo, tá vendo? Essa aqui é irmã dessa. Essa cromátide é irmã dessa. Tá? Na prófase da mitose, ou da meiose, tanto faz, a gente vai ver as duas formas de divisão, inicia o processo de espiralização cromossômica. Tá? Então, na prófase, que é logo no início, né? Lembre-se que nós temos 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Então, no iniciozinho, né, então, a prófase da mitose ou da meiose, inicia-se o processo de espiralização cromossômica. Por que precisa, professor, espiralizar e desespiralizar? Primeiro porque no momento em que você duplica o material genético lá na interfase, no momento em que você duplica, você tem que desespiralizar, porque não dá para duplicar ele todo condensado. E no momento da divisão, lá na anáfase da meiose ou da mitose, você vai precisar que todas as informações do DNA, do material genético, ele seja dividido sem haver nenhuma perda de nenhum pedacinho, né? Nenhuma parte do cromossomo, porque se há uma perda, uma deleção, né, de uma parte do cromossomo, há possibilidade de haver problemas, dentre elas algumas síndromes, ok? A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando em genética. Então, sendo na metáfase, cada cromossomo duplicado atinge seu grau máximo de espiralização. Então, você tem a prófase, que se inicia a espiralização, na metáfase, né, da mitose ou da meiose, você tem aí o grau máximo desse cromossomo estar espiralizado. O que é espiralizado? Condensado. Então, porque na fase seguinte, né, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na metáfase está no máximo, na anáfase vai haver a divisão, né, ou a separação, né, desse cromossomo, pode ser o cromossomo, pode ser somente da cromátide, a gente vai ver aí de duas formas, e isso aí se faz necessário exatamente para que não haja perda de material genético. Ok? Vamos lá. Aí mostrando aí alguns detalhes desse cromossomo. Então, do lado esquerdo, nessa relação aqui, nós temos o cromossomo, a estrutura do cromossomo duplicado, e esse cromossomo está espiralizado, quer dizer, está totalmente condensado. Então, vocês estão vendo aí as cromátides, aqui você tem as cromátides chamadas de cromátides irmãs, né? Essa é irmã dessa, e essa é irmã dessa, cromátides irmãs de um cromossomo. E, além disso, você tem aí o processo de desespiralização. Imagine que isso aqui é um novelo de lã, e aí eu puxo um fio, e esse fio aqui sendo esticado. Se a gente for aqui ampliando, você vai ver essa estrutura aqui que a gente chama de nucleossomo, e esse nucleossomo nada mais é que o material genético envolto, enrolado, envolvido em estonas. Essa proteína aqui, que vocês estão vendo aí, meio vermelhinha, meio roxinha, meio, sei lá. Essa estrutura mais escura e meio avermelhada é a estona, é uma proteína. Então, o cromossomo duplicado, metafásico, que é esse daqui, né, que está no grau máximo de condensação, ele é constituído por duas cromátides irmãs, como nós vimos, né? Cada uma delas formadas por uma única molécula DNA enrolada em diversos conjuntos de 8 proteínas globulosas, né, que são as estonas. O conjunto de cada 8 estonas e o DNA é denominado de nucleossomo, tá? Nucleossomo, ok? Vamos lá.
Aqui nós temos a relação, né, a localização. Então, existem aqui 3 tipos morfológicos, existem mais, né, mas aqui a gente vai mostrar 3 tipos morfológicos de cromossomo conforme a posição do centrômero. Professor, o que é um centrômero? É a estrutura, né, a estrutura correspondente ao ponto de estrangulamento de 2 cromátides irmãs. Então, aqui é o ponto de estrangulamento, né? Então, o centrômero. E esse centrômero a gente vai ver que ele tem uma função interessante lá na divisão celular, tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de centrômero, né? Centrômero chamado metacêntrico, porque está dividindo o cromossomo ao meio, né? Então, o centrômero central. Você tem o chamado centrômero submetacêntrico, então é mais perto de uma das extremidades, e o centrômero acrocêntrico, né? Quer dizer, ele não está localizado no centro, mas muito perto da outra extremidade. Tá? Então você tem aí os 3 tipos de centrômeros. Vamos partir agora para uma parte que é interessante, partir para uma parte é engraçado, né? Mas vamos visualizar uma parte agora que é bem interessante, que diz respeito ao cariótipo, o cariótipo. O que seria esse cariótipo? O que seria esse cariótipo? Diga, Ana Vitória. Desculpa, é que eu estava anotando e eu acabei me perdendo. Mas o conceito de submetracêntrico e acrocêntrico é que, tipo, o sub está perto da extremidade e o acrocêntrico está na extremidade? Mais perto ainda, ele não está na extremidade, porque ainda você tem aqui estruturas aqui, aqui você tem estruturas satélites, que a gente não vai ver aqui, mas você tem estruturas aqui que estão muito próximos da extremidade. Entendi. Ok? Vamos lá. Cariótipo, né? E ploidia. O que seria a ploidia? A ploidia, gente, corresponde ao número de cromossomos presentes na célula. A gente vai ver, né, e que essa ploidia ela está relacionada ao número de cromossomos. Nos seres humanos e na maioria dos animais, encontramos 2 tipos de ploidia. Isso vocês têm que saber de verdade, porque isso cai em várias questões de esse conceito, em várias questões, tanto de genética, como de divisão celular, como relacionados aí a parte de botânica, quando você fala lá de reprodução, né, de briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma, né, a gente tem aí algumas coisas que são bem interessantes em relação à ploidia, principalmente na parte de reprodução. Então, nós temos aí o seguinte, células diploides gravem bem esses 2 termos, né, células haploides e diploides. Eu tenho certeza que muitos aí já viram esses termos, mas não sabem o que significam. Então, são aquelas que carregam um jogo completo. No caso aqui é diploide, né, o jogo completo dos cromossomos de uma espécie. E onde é que eu encontro esse tipo celular, professor? Em células somáticas. Células somáticas, o prefixo soma significa corpo, né? Então, células do corpo. Todas as células do corpo, exceto algumas, no caso, aí são as células somáticas, apresentam cromossomos aos pares, que a gente chama de pares homólogos. Lembra que a gente está falando aqui de um grupo de organismos, de origem paterna e outra materna. Por exemplo, se eu tiro uma célula aqui do meu corpo, né, uma célula sei lá, uma célula epitelial, terei nessa célula aí informações, né, o jogo completo de informações que vão formar todo o meu corpo, e parte dessas informações, metade vem do meu pai e metade vem da minha mãe. Tá? E quando eu falo metade, eu falo do pai e da mãe biológico, tá certo? Metade do pai e da mãe biológico. Por outro lado, as células chamadas de células haploides, elas carregam apenas metade do número de cromossomos representativos da espécie. Metade. Então, onde é que eu vou achar isso aí, professor? Principalmente você encontra essas informações, né? Você encontra essas informações
vocês encontram esse tipo de célula em células germinativas, né? Então, por exemplo, no testículo e no ovário, né? Onde serão formados aí os espermatozoides e os óvulos. Então, células diploides, jogo completo. Células haploides, tanto você está vendo aqui, 2N e N, né, que é a representação. Então, os gametas, de uma forma geral, são células haploides, tá? De uma forma geral, obviamente, tá? Então, o par de cromossomos homólogos, e aí a gente vai voltar para o termo técnico aqui, né? Homo significa igual, né? Cromossomos homólogos, vocês vão ver que fazem parte do mesmo par de cromossomos. Esses são chamados cromossomos homólogos. Em cada célula diploide, aí eu já posso ler aqui como diploide, né? Em cada célula diploide, há pares de cromossomos homólogos, que são cromossomos do mesmo tamanho e do mesmo tipo. Ah, professor, quer dizer que aquela relação ali de metacêntrico, acrocêntrico e submetacêntrico também identifica os pares? Sim. Então, eles carregam genes que determinam as mesmas características. Então, se eu vou ver lá os cromossomos homólogos que fazem parte aí das características que vão estar relacionadas à cor do cabelo, estão lá nos pares de cromossomos homólogos. Cor da pele, pares de cromossomos homólogos. Claro que são todas, não. Você tem algumas que são características que são complementares, então vocês vão ter uma relação aí de uma herança quantitativa que a gente vai ver depois, ok? Vamos lá. Então, aqui, só para que vocês imaginem e vejam aqui essa relação de ploidia. Então, a ploidia de algumas espécies de seres vivos, como no caso do Homo sapiens, né, que é a nossa espécie, o homem ele tem 46 cromossomos, né? A ploidia dele é 2N igual a 46. Uma mosca tem, né, 12 cromossomos. Claro que não são todas, a gente está botando aí a musca doméstica, que é uma mosca. Aí eu estou falando da espécie. Gorila, né, que é o gorila comum. Você está vendo esse nome de azul aí, é o nome vulgar que a gente chama, tá? O nome em negrito é o nome científico. De 2N é igual a 48. O cães familiares, que é o cachorro doméstico, né, o cão doméstico, 72. Zé a mais é milho, tem 20 cromossomos. Coffee arábica é exatamente o café, 44 cromossomos. Professor, isso significa que quem tem mais é melhor ou pior? Não tem nada a ver. Esses organismos que estão aí, eles têm seu número de cromossomos suficiente para a sua espécie. Esses aí são indivíduos que a gente chama de indivíduos normais. Os normais, né, têm essa quantidade de cromossomos. E aí, só para a gente ver aí o quanto é importante o entendimento sobre a ploidia, né, que a ploidia, ela é importante porque ela restabelece, né, então a fecundação, ela vai restabelecer a ploidia da espécie. Então, você tem lá um garoto do lado esquerdo e uma garota do lado direito, né? Lembre-se que as células somáticas deles têm 46 cromossomos, quer dizer, eles têm 46 cromossomos formando o indivíduo, mas no momento em que você vai analisar os gametas têm a metade, porque são células germinativas, né? Os gametas são células germinativas e os gametas são células que vão gerar aí, vão voltar para ser 23, e quando você restabelece, quando você unifecunda, a fecundação restabelece essa ploidia e volta a ser 46. Vocês estão vendo que os gametas têm 23, no momento da formação do zigoto, os estágios embrionários vão formar exatamente o bebê com 46 cromossomos. Repetindo aqui só para vocês verem, tá? Gameta masculino, gameta feminino, fecunda, forma o zigoto forma os estágios embrionários, e esses estágios embrionários vão restabelecer aí a ploidia. Lembrar que cada gameta tem 23 cromossomos, que equivale à metade da ploidia, que a gente chama de haploide. Aqui, em relação ao cariótipo, né, o cariótipo ele está relacionado aí
as características presentes nos cromossomos. Então, nas células humanas, nós reúne 46 cromossomos, né, 46 cromossomos, né, e esses cromossomos, eles são, ou a gente chama 46, ou 23 pares de cromossomos homólogos, tá? 23 pares de cromossomos homólogos, que podem ser classificados com o seu tamanho. Então, aqui ele já faz uma classificação. Eu tenho uma amiga que trabalhava no laboratório de genética humana, e com o microscópio óptico dá para você saber se existe alguma diferenciação aqui nos grupos de cromossomo, né? Quem trabalha com isso aqui, somente olhando o cromossomo, consegue enxergar e a haploidia facilmente, né? Se ele é submetacêntrico, metacêntrico, e aí você consegue simplesmente olhando, né, os metacêntricos 1 e 3, submetacêntrico 2, pelo tamanho, né, as características morfológicas que vão diferenciar esses pares aí, ok? É só uma relação de classificação. O cariótipo é exatamente a análise, né, dessas características. Se tiver um cromossomo a mais, professor, pode ser uma síndrome, ok? Então, aqui mostrando como é que é visualizado esse cariótipo, né? Então, lembrando que são 22 pares de cromossomos, e a gente chama esses cromossomos que não são cromossomos que dão as características sexuais, de cromossomos autossômicos, ou também chamados de somáticos, né? Autossômicos ou somáticos. Esses aí do par 1 ao 22. Por que são cromossomos homólogos? Porque são 2 de cada um, tá vendo? Eles são pares. Tá vendo? Par 1, par 2, vou pular aqui, senão vai ficar tudo junto. Par 1, par 2, par 3, par 4, até o par 22. Quando chega no último par, e aí eu queria que vocês prestassem bem atenção nisso, né? O último par é o chamado par sexual, ou também chamado de alossomo. Esse par sexual, no caso do homem, né? No caso do homem, ele será o XY, no caso da mulher, XX. Eu estou falando aqui a mulher, a questão de gênero genético, tá? A questão do gênero genético, não o gênero social, ok? A gente aqui está trabalhando com o gênero genético, biológico. Quando eu falo gênero genético, o gênero biológico é o gênero do cromossomo. Então, indivíduos que têm os cromossomos sexuais XX, eles são considerados do sexo feminino, né? Se tiver um Y, ele já é considerado do sexo feminino, sexo biológico, ok? Então, essa aí é a representação total. Então, esses pares aqui, vocês estão vendo que aqui a relação com o centrômero, ela é diferenciada e a gente vai ter localizações diferentes. Vamos lá. Galera, eu acho que eu vou passar só um pedacinho da aula, mas aqui a gente consegue terminar essa aula aqui ainda agora, tá? Então, em relação aí à cromatina sexual. Então, trata-se de um cromossomo X inativo, aderido à parte interna. É um exame que se faz, né, uma relação em relação ao cromossomo X, né, um fica inativo. Então, esse cromossomo X, né, nós temos 2 cromossomos X, são cromossomos iguais, no caso, as mulheres têm isso, né, 2 cromossomos X sexuais, né, 2 cromossomos X, um deles vai ficar inativo. Então, esse cromossomo X inativo vai se mostrar condensado, né, mesmo durante a interfase, mesmo durante aquele processo de síntese, né, naquela parte do S, que a gente vai ver lá com mais especificidade. Então, na parte masculina, existe apenas um cromossomo X, que parece sempre desesperalizado na interfase. Portanto, não há corpúsculo de Barr. Então, quando aparece lá no exame que é feito, né, quando você vê isso aqui, esse corpúsculo de Barr, que é feito facilmente, você retira células da mucosa bucal, bota numa lâmina e você vai visualizar num líquido lá no aumento de 1000 vezes, você vai ver esse corpúsculo de Barr e mostra que o indivíduo tem mais de um X, né? Se tiver mais de um X, é do sexo feminino, né, de uma forma geral, e se tiver somente o X, quer dizer que é masculino. Então, esse é um exame simples, que o sexo masculino não tem o corpúsculo de Barr. Tá? Então, permite identificar o sexo genético do indivíduo, além de servir na identificação citogenética de aneuploidia. Né? Aneuploidia no caso quer dizer... de se nascer XXY. Aí você vai ter uma síndrome genética, né? Que é chamada síndrome de Klinefelter. Né? Mas a gente vai ver isso lá para frente, ok? E por último aqui, só para finalizar nossa aula, né? Só para finalizar nossa aula,
nós temos aí, né, os telômeros. Então, os telômeros correspondem às extremidades, né, às extremidades dos cromossomos. Então, essa extremidade presente não é constituído por genes, apenas uma sequência repetida de nucleotídeos, né? TT, A, G, G, E, G. No entanto, os telômeros eles funcionam como uma capa de proteção, né? Uma área vai proteger as outras áreas subsequentes. Então, essas regiões teloméricas, né? Elas têm sido bastante estudadas atualmente. E elas vão proteger as regiões que são dotadas de genes que vão codificar, né, genes que vão manifestar caráter. Então, a síntese dos telômeros depende da presença de uma enzima chamada de telomerase, que está presente em grande quantidade nas células embrionárias. À medida que a gente vai ficando mais velho, essas enzimas elas vão diminuindo, né? Então, aí o envelhecimento se dá também a partir disso. Então, as telomerases passam a ser sintetizadas em menor quantidade à medida que você vai ficando mais velho. Assim, quando as células se dividem, acabam recebendo cromossomos com telômeros mais curtos, né? Eu vou fechar aqui para que vocês vejam que esse telômero, que são as partes vermelhinhas aí entre as azuis, vai ficando mais curto. Então, portanto, a célula presente nos indivíduos de maior idade apresenta cromossomos com telômeros mais curtos em relação às células presentes nos indivíduos mais jovens. Quando os telômeros são totalmente perdidos, as áreas dos cromossomos que possuem esses genes ativos são afetados pelo desgaste. Então, gente, isso aí é uma ideia que se tem, né? Se fala muito sobre a prolongação da vida, né? E alguns estudos que relacionam esses telômeros, eles têm surtido bastante efeito na comunidade científica, né? Então, existem muitos estudos que vão falar sobre esses telômeros e eles são muito interessantes por a ideia de prolongar a vida, né? De fazer com que essa vida ela fique por um tempo maior, exatamente com o estudo, né? De alguma forma, a gente tenta prolongar na divisão celular, as divisões subsequentes, a permanência desse telômero, porque ele vai proteger aí as partes que têm uma condição aí de manifestar caráter, tá bom? Então, mais uma vez aí, fica aqui o meu abraço, muito obrigado, agora é a vez de vocês. Até a próxima.